Então, estamos aqui para mais um estudo, não é? Agora já estamos iniciando o quarto trimestre de 2012. Como o tempo passa, né? Estamos quase no final do ano de 2012, faltam aqui então 3 meses. E no final desse estudo estaremos também no final de 2012. Muito bem, um ano mais próximo da vinda de Cristo. É por isso que estamos estudando aqui. A nossa grande expectativa é que um dia desse se concretize aquele dia e a hora, né? E agora aqui estamos estudando sobre o grande conflito, o fundamento das nossas crenças, o estudo dessa semana, crescendo em Cristo. É o estudo durante esses 3 meses. Temos que alcançar algum crescimento, alguma coisa precisa mudar na nossa vida. Antes do estudo desse trimestre aqui, cada um de nós deve colocar um propósito em sua vida. Algo tem que mudar na minha vida, com base nesses estudos. Esses estudos são objetivos, temos aqui 13 lições, né? Podemos estudar aqui essas lições todas, e aqui vamos ter muitas orientações, e algum crescimento precisa acontecer, alguma mudança precisa acontecer em nossa vida. Que nenhum de nós se coloque na cabeça que não tem mais nada para mudar, né? E se passarmos durante esses 3 meses e não houver mudança, então do que adiantou estudar essas lições, né? Muito bem, então vamos lá. Vamos fazer nossa oração. Santíssimo Senhor Deus, abençoe o nosso estudo agora aqui. Fique conosco nesse estudo, nos preparando para que sejamos transformados para a vida eterna. Que, como diz a lição, que nós tenhamos crescimento, ou seja, que nós saiamos de um nível de espiritualidade para um outro superior, preparando-nos para o alto clamor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O grande conflito. Vamos ler aqui então o verso para memorizar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu, vamos colocar um parênteses aqui, e tu apenas lhe ferirás o calcanhar. Para ficar mais compreensível. Muito bem. Fique imaginando a cena, né? O pobre do casal, Adão e Eva, caíram em pecado. Fizeram o que não deviam ter feito. Comeram do fruto proibido. Era uma coisa tão simples de obedecer, né? A obediência que Deus lhes pediu não era algo muito complicado. Era para só não comer de uma determinada árvore do centro do jardim. Mas comeram. Sabemos a história. E agora Satanás estava exultante. Muito bem. Eu venci. Agora eu quero ver o que Deus vai fazer, né? Ele vai ter que matar o casal. Então vai ficar comprovado que a lei de Deus é uma lei inadequada, como ele vinha pregando, vinha falando. Então agora estava comprovado. Ele estava ali regozijando. Aquele dia foi o seu melhor dia depois que ele foi expulso do céu. Podem ter certeza, né? Agora conseguimos. E havia certamente uma festa, grande alegria, comemorações, etc. Sei lá como é que eles fazem as suas festas, mas que eles estavam festejando, estavam. Então tá. Qual não foi a surpresa quando ele ouviu estas palavras? Porém, inimizade de ti e a mulher. Ou seja, a mulher não vai ser fiel a você, né? Nem os descendentes da mulher serão fiéis. Vai haver sempre um descendente da mulher que não será fiel a você, que vai lutar contigo. E vai vir o descendente, que era ele mesmo, né? Por meio de algum descendente daquela mulher de Eva, né? Que lutará contigo e vai te ferir na cabeça, ferida mortal, né? Que foi na cruz. E eu, Jesus Cristo, também sairei ferido, mas no calcanhar, que não é uma ferida mortal, que cura, fica bom e se resolve, né? Terminou a festa. Terminou a festa e começou um período de esperança para Adão e Eva. Bom, vem, não era a solução ali naquele momento, mas a solução viria no futuro, e a solução no futuro é a esperança, que é a grande palavra que os adventistas do sétimo dia hoje usam com muita força e de uma forma muito adequada.
Então Satanás teve uma surpresa desagradável. A festa do mal não durou muito tempo, como sempre acontece. Não durou muito tempo, tá certo? Então a serpente contra a mulher, a serpente teria também os seus descendentes, ou seja, os seus seguidores, que infelizmente seriam muitos dos filhos ou descendentes de Eva, mas Eva também teria descendentes sempre fiéis ao Senhor Jesus Cristo, que nós podemos relatar alguns, um deles foi Abel, depois podemos relatar Enoque, dentre outros e outros, Abraão, né? Os seus descendentes, veio o povo de Deus. Dentro desse povo de Deus sempre teve alguns que não seguiram o povo de Deus, mas teve os que seguiram. Enfim, chegamos a Maria e José. De Maria e José nasceu o Senhor Jesus Cristo. Aliás, pelo poder do Espírito Santo, né? José não teve participação. Então, esse descendente lutou contra Satanás. E essa história agora já é passado. Ele foi morto na cruz. E ali, naquela ocasião, Satanás recebeu a ferida mortal. Esta ferida mortal se repetiu na igreja de Satanás, em 1798, não é? E assim foi. Ou seja, não haveria paz no império de Satanás. E até hoje não há. Guerra, e lutas, e mortes, e destruições, mas não há paz. Não há paz. Satanás conseguiu para si guerras. E esta guerra durará até o final. E nós estamos em guerra. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, estamos em guerra contra Satanás. E nossa luta não é com armas, com socos, com violência. A nossa luta é pelo ensinamento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não temos nada a ver com violência. Não nos envolvemos com violência. Não é essa a estratégia. Nossa estratégia é ensinar o amor de Cristo. Ponto final. Né? E se houver interesse ou não, isto é trabalho do Espírito Santo. Bom, quais são os atores neste grande conflito? Os dois principais atores. O primeiro é Lúcifer, o desafiante. E o segundo é Jesus Cristo, o desafiado. Que Lúcifer queria o quê? Bom, ele sonhou lá, numa certa altura dos acontecimentos, que ele bem que poderia ser igual a Deus, e bem que ele podia ser Deus também, né? Ocupar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Ele queria poder. E que poder de mando, ele queria ser adorado. Não é? E essa conversa ele passou aos demais. Não é? Nós estamos aqui, por exemplo, estudando a parte de domingo e segunda. Não é? A queda de Lúcifer, aquele seu sonho era uma cobiça. Não era um sonho bom, era uma cobiça. Não é? Nós podemos sonhar coisas boas, podemos imaginar, planejar, etc., coisas boas. Isso não é cobiça. Mas Lúcifer queria mais do que ele podia ser, ele queria ser igual a Deus, ele queria ser adorado. Então ele começou uma campanha política dentro do céu para conseguir adeptos. E nessa campanha política, ele conseguiu para o seu lado 33% dos anjos. Pare e pensem, 33% dos anjos. Aqueles anjos sábios, inteligentíssimos. Qual era o QI de um anjo? Não sei. Mas imagino pelo menos 10 mil perto do 100, que é nosso. Daí para mais. Né? Inteligentíssimos. Caíram na conversa de Satanás. Por que caíram? Bom, Satanás tinha alguns privilégios. Ele assistia junto ao trono de Deus. Tá certo? Ele era o mais alto de toda a criatura. Ele estava sempre ao lado de Deus. Ele cuidava do culto, ele cuidava do cerimonialismo, do louvor, etc. Ele assistia ao lado do Senhor Deus. Entre Lúcifer e Deus não havia mais ninguém. Mas Lúcifer era uma criatura. E Deus não é criatura. Deus é criador. Não é? A trindade. Então ele estava ali tão próximo, isso lhe deu alguns privilégios. Ele tinha credibilidade. Essa credibilidade ele devia ter usado para o bem, mas usou para o mal, e os anjos acreditaram. Bom, alguém vindo de junto do trono de Deus diz essas coisas, então deve ser verdade, né? Do mesmo modo, Satanás hoje utiliza os grandes, os membros mais antigos, aqueles mais influentes, aqueles que têm cargos, etc., para enganar. E se eles se prestam para isso, enganam bem. Né? Enganam bem. E se prestar atenção, tem muitos casos assim, infelizmente. Ou seja, quanto maior
a responsabilidade, quanto mais alto, quanto mais tempo, quanto mais sabe, maior também deve ser o respeito para com os princípios de Deus, para transmitir uma mensagem adequada. Como já fui ancião, agora não sou, fui ordenado, tenho minha família, já nasci adventista, meus pais já foram adventistas, meus avós foram adventistas, vieram assim lá da Rússia, né, e outros da Alemanha. Então, eu, Sigberto Marx, tenho grande responsabilidade de não passar uma mensagem contraditória entre o que está escrito e que eu digo que acredito, e entre a minha vida particular, entre o que eu faço, a minha vida social, a minha vida profissional, a vida na igreja e o que eu ensino. Tem que ter coerência, certo? Porque tem muita gente olhando para esses que faz tempo. Então imagina um pastor, sua família, imagina um departamental, imagina um presidente, né? Se esse pessoal der uma mensagem contraditória, fará o mesmo efeito de Lúcifer, que levou 33% dos anjos. Né? Imagina nós aqui na Terra, onde nós estamos influenciando pessoas que não têm a competência e a inteligência de um anjo. O efeito do mau testemunho é drástico, é dramático, é uma tragédia. Não é? Isso aprendi do livro de Ellen White, Testemunho para Ministros Obreiros Evangélicos, naquele lugar que está escrito assim, Ciladas de Satanás. Muito bem, então os atores são esses. E a queda de Lúcifer, como é que foi isso? Ele queria poder, e hoje esse poder se repete, as pessoas querem poder, não é? E essa luta por poder vai ser até no fim do mundo, até o final. Dentro da igreja tem quantos de líderes, etc., que são os leigos ou membros do pastor, querem poder. Não querem porque querem poder, querem ser importantes. Eles nem se dão conta que estão procurando algo que foi aquilo que Lúcifer procurou e porque ele caiu. Não é? Então, por isso também Paulo orienta assim, não se dê cargos aos neófitos, os recém-batizados, deixa eles primeiro se firmar, aprender bem, desenvolver a humildade. Aliás, só os humildes deviam ter cargo na igreja, só os humildes, tem tão poucos, né? Só aqueles, porque esses não têm sede de poder, eles já aprenderam a ser semelhantes a Cristo. Então essa é uma grande questão que em todo mundo, na igreja também, né? Então nós temos que proteger os neófitos, ensinando eles a serem humildes. Para isso também temos que ser humildes como Jesus foi. Ele teve a autoridade e o direito de dizer, eu sou manso e humilde. E nós temos que procurar também ter essa capacidade, né, para também poder dizer isto. Bom, essa batalha de Satanás, no sentido de vulgarizar as coisas de Deus, né? Porque as armas de Deus são quais? Obediência. Né? Jesus aqui é o guerreiro que usou a principal arma de Deus, obediência. Foi assim que ele venceu na cruz. Quando Jesus nasceu aqui na terra, ele se tornou obediente, ele era obediente desde pequenininho, depois quando ele foi para o deserto, e depois nas suas pregações durante 3 anos e meio, e finalmente no auge do desafio, porque agora era Jesus desafiando a Satanás, no auge do desafio, Jesus se entregou para ser morto, e em nenhum momento ele desobedeceu, ou seja, aquilo que Satanás disse, e que ele exultou tanto quando Adão e Eva caíram, que a lei de Deus não pode ser cumprida, que não é justa, que não é adequada, etc., isto ficou comprovado que é mentira, porque Jesus, como ser humano igual a nós, mortal igual a nós, ele obedeceu durante seus 33 anos de vida pelo poder do Espírito Santo, que nós também podemos ter. Ou seja, se nós temos um QI baixo em relação aos anjos, Jesus também teve como ser humano, mas ele nunca errou porque ele se entregou todos os dias. Ele tinha o poder do Espírito Santo, como nós também podemos ter, e assim também sermos vitoriosos. Então, a grande arma de Satanás era não desobedecer à lei de Deus. Certo? A grande arma de Jesus Cristo, estou dizendo, né, era não desobedecer à lei de Deus. E Jesus se manteve obediente até que foi seu último suspiro, até que a sua mente apagou. E aí Satanás estava derrotado. E agora, Satanás, o que tu fala, né?
exultou quando caiu Adão e Eva. Agora, Jesus Cristo, Satanás teve que olhar para baixo e dizer, perdi essa guerra. Porque Jesus obedeceu. No que Adão e Eva desobedeceram, Jesus obedeceu. E agora Satanás estava derrotado. Tá certo? Então a grande arma nossa também é a obediência. Custe o que custar. Peça poder do alto, caso estiver com dificuldades. Né? Mas e qual é que é a estratégia de Satanás? A batalha de Satanás é levar vulgarização para dentro da igreja. Ou tornar a igreja um lugar vulgar. Né? Tornar o nosso corpo algo vulgar. Né? Então, por exemplo, alterar a glória de Deus em glória de homens, como diz aqui, né? Ou seja, vulgarizar a imagem de Deus, né? Vulgarizar o corpo, bom, não tratar, não cuidar da saúde, pintar o corpo, pendurar coisas, pintar cabelo, enfim, tudo que é original, transformar em artificial, né? Vulgarizar. Quanto mais, como isso entrou na nossa igreja, né? Então, unhas, agora sim está uma festa. Gente, a unha mais bonita da mulher é a natural. Existe cor mais bonita que a unha natural de uma mulher, o cabelo natural de uma mulher, ou do homem. Né? Eu já vi brincos pendurados em artistas que cantam dentro da igreja. Isto está se cumprindo aqui. Isso está escrito no livro Testemunho para Ministros Obreiros Evangélicos, onde está escrito, cilada de Satanás. Não fala em brinco, mas fala em mundanização da igreja. Aliás, existem 4 estratégias que naquela parte está escrito. A primeira estratégia é tornar a igreja vulgar, ou seja, morna, mundanizada. Não é? Segunda estratégia, isso não dando certo, então opressão. Terceira estratégia, isso não dando certo, então vem o decreto dominical. Quarta estratégia, ainda o decreto dominical não acabando com o povo de Deus, então vem o decreto de morte. Nenhum desses vai dar certo. Mas muitos se perderão. Muitos se perderão pela vulgarização, mundanização ou igreja morna. Muitos se perderão pela opressão. Muitos se perderão por causa do decreto dominical. Mas ninguém mais se perderá por causa do decreto de morte. Porque nessa época, já nas pragas, não há mais como o povo de Deus ser atingido. De ser tirado das mãos do Senhor Jesus Cristo. Então a vulgarização hoje, nós estamos ainda na vulgarização e já entrando na parte da opressão. A opressão vem se a igreja pregar com força. E se a igreja continuar pregando com força, vem o decreto dominical. Então nós estamos fortes na vulgarização. Está entrando uma música muito estranha na igreja. Uma música vulgar, uma música de salão, de baile, de noites. Uma música barulhenta, horrível. Uma música sem melodia adequada, uma música que se ouve na rua, está entrando na igreja. E entrou com permissão dos nossos líderes. Eu não sei o que esses líderes estão pensando, mas enfim, Ellen White alertou sobre isso. E esses líderes vão ter que ler esses livros, mais dia menos dia. Tá certo? Não são todos. Mas nós estamos divididos, os nossos líderes estão divididos com relação a esse assunto, com relação à música. Não é? E não tem jeito, a profecia está se cumprindo, de Ellen White está se cumprindo no final dos tempos, um pouco antes da vinda de Cristo, um pouco antes do fechamento da porta da graça, entraria uma música barulhenta, não é? Uma música que é estranha. E tal como Lúcifer conseguiu enganar muitos anjos, hoje muitos nossos líderes estão sendo enganados. Que ninguém se pense superior àqueles anjos do céu que foram enganados. Que nós agarremos na Bíblia e no Espírito de Profecia, que são nossas plataformas, para nos mantermos fiéis, tá certo? Então, alterar o culto, era o que Satanás quis fazer lá no céu, ele quis ser adorado, e agora ele alterou em grande parte o nosso culto aqui na terra. Isto agora só se resolve de um jeito, um único jeito, sacudidura. É como se diz aqui no sul, depois que abriram a porteira e a boiada saiu, não tem mais o que fazer, não é? Então agora só Deus, por meio de sacudidura. Mas se você está no caminho errado, ainda há tempo de você se reformar. Fica aqui o apelo. Bom, no final vamos ter o alto clamor, né? O alto clamor, a volta de Jesus Cristo, nós temos 2 escolhas para fazer. Certo? Primeira escolha, a vida eterna. Segunda escolha, há 2 opções.
a morte eterna. Não é? A vida eterna por meio do caminho estreito. Temos que saber que aqui na Terra, onde existe pecado, onde o ambiente é um ambiente de pecado, um ambiente horrível, um ambiente terrível, aqui temos que abrir mão de um monte de coisas, isso é muito lógico. A Bíblia diz algo que é simplesmente lógico, não precisa nem estar escrito. No ambiente de pecado você não pode fazer tudo o que te oferecem, isso é óbvio. Mas, então aqui nós temos o caminho estreito. Né? No céu, tudo que for possível, que dá para fazer, poderemos fazer, porque lá não tem pecado, lá não tem tentação. Então lá, para nós será o caminho largo, um caminho largo bom, gostoso. Né? Todo ele aceitável, então nós temos que ter um pouco de inteligência e sabedoria de nos mantermos no caminho estreito aqui para estarmos lá eternamente. Mas a maioria prefere o presente. As delícias enganosas do presente. Não é? Então prefere isso. Então, a maioria vai escolher de fato, mesmo dentro do nosso povo, vai escolher de fato o caminho largo aqui da terra. Porque é tão bom, aparentemente tão bom. E os outros vão descobrir o que é bom mais adiante. Então faça você uma escolha inteligente. Não é? Faça uma escolha inteligente e peça poder do alto para se manter nessa escolha inteligente. Vai ter que abrir mão de algumas coisas por um tempo. Mas a grande esperança se tornará um dia realidade. Lá no céu, lá sim vai ser o caminho largo, que aqueles que perderam esse caminho largo bem que gostariam de ter. Façamos uma oração para que nós possamos ter o poder de Deus e nos manter no caminho estreito aqui para ter o caminho largo lá. Santíssimo Senhor Deus que está nos céus, por favor, torne nós que estamos estudando essas lições em exemplos positivos de verdadeiros cristãos, para que sejamos pessoas que atraem outras para se manterem firmes na grande promessa de Jesus Cristo de vir nos resgatar e nos levar para as delícias da eternidade, que nós cremos são realmente verdadeiras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estudem a lição número 2, porque este é o trimestre em que nós iremos, como diz a lição aqui, crescer em Cristo. Ou crescemos, ou decrescemos. Igual não vamos ficar. Amém.